A usuária Maria Teles, que perguntou pra gente no Instagram do Raciocínios, ela enviou a pergunta. Flávio, e sobre os embriões congelados, existe alguma orientação nesse sentido? Essa pergunta é muito boa, porque os últimos vídeos, alguns vídeos anteriores, eu tenho abordado questões de métodos anticoncepcionais, vasectomia, pílula do dia seguinte, anticoncepcional, DIU e outras coisas. Quem quiser depois veja os vídeos que tem esses temas e esses títulos no canal, né? São perguntas rápidas, vídeos rápidos que a gente abordou. Considerações sobre esses temas, né? Algumas considerações. E a pergunta é muito boa. Em verdade, os embriões congelados, a rigor, pode haver espírito vinculado ali. Se os espíritos dizem que por uma lei, que é uma lei do universo, uma lei, portanto, que diz respeito à lei da reencarnação, quando ocorre a fecundação, espermatozoide com óvulo, portanto, há uma possibilidade de um espírito se vincular aí. Eu digo uma possibilidade porque nem toda fecundação resulta em reencarnação. Há reencarnações, ou melhor, há fecundações que ocorrem sem haver a presença espiritual. Então há, naturalmente, um automatismo biológico, Kardec aborda isso na obra da codificação, sem a presença do espírito, portanto não há um ser humano ali, não há uma alma. Então, há a possibilidade sempre de haver um espírito ligado. Portanto, em todo o processo reencarnatório, falando agora ao contrário, em todo o processo reencarnatório sempre existe um espírito que se vincula a partir da fecundação. Portanto, quando se fecunda o óvulo, espermatozoide com óvulo, o espírito reencarnante, caso haja algum, se vincula ao futuro corpo físico dele, exatamente no processo da fecundação, como afirmam os espíritos. Portanto, o embrião tem uma chance de ter nele vinculado um espírito reencarnante. Mas a pergunta é, e aí, qual é a orientação? Já li algumas matérias a esse respeito, já vi alguns depoimentos como de Divaldo Franco, Raul Teixeira e outros. A verdade é que do ponto de vista da ciência, a gente ainda não sabe totalmente o que fazer com esses embriões, aqueles que não vão ser, digamos assim, implantados e que servir para a reprodução. Porque havendo, portanto, um espírito ali vinculado, descartar o embrião, desconsiderar o embrião, seria, em tese, semelhante a um aborto, por exemplo. Jogar fora, por exemplo, o embrião, descartar dele, seria a possibilidade ali de haver, portanto, um choque, um rompimento com o espírito vinculado àquele futuro corpo em formação, aquela célula ainda com a potência de se organizar em um corpo humano. Divaldo Franco, certa vez, em um evento, eu não sei se há a gravação desse evento, foi uma Semana Espírita de Vitória da Conquista, não vou me lembrar agora qual é a edição, eu ouvi dele, ele dizendo que os espíritos aconselharam muito parcimônia e aguardar o futuro para que a ciência saiba o que fazer com eles, os embriões. E descartá-los seria realmente algo que a espiritualidade não sugeria descartar os embriões, porque seria semelhante a um abortamento, e ainda disse que os espíritos ligados àqueles embriões, alguns dos quais se ofereceram a estar ali ligados, como uma forma também de evoluírem, de progredirem nessa vinculação com aquele corpo ali, ainda não desenvolvido, portanto, presos àquela matéria ainda não totalmente elaborada. Portanto, ele disse isso, e ao ser perguntado sobre os embriões descartados, aqueles que são jogados fora, Divaldo diz que, pelo lado deles, eles passam por uma prova, terem os embriões descartados, portanto, terem a frustração de ter o rompimento da possibilidade ali de reencarnar, e no caso deles, portanto, eles experimentam uma prova e uma espécie de sofrimento, de frustração, porque, na grande maioria, esses espíritos que tiveram essa experiência eram espíritos que tinham débitos, alguns dos quais bastante pesados, e que rogaram essa experiência, às vezes já sabendo do descarte futuro, ou da possibilidade do descarte futuro, e Divaldo disse, alguns desses espíritos vinculados se oferecem em prol da medicina, porque de alguma forma se oferecem vinculados a esse embrião para que se utilize ali
deles na medicina e ofereçam ali as condições para que a medicina possa evoluir, possa progredir, e ao mesmo tempo que resgatam alguns débitos. Uma parte desses espíritos, afirmou ainda Divaldo, são ex-suicidas que optam por essa experiência de frustração e de ter os embriões descartados e, portanto, a frustração de tentar reencarnar e não conseguir, e experimentar esse choque vibratório de dissolução daquele vínculo por causa do antigo suicídio que cometeram e, portanto, experimentam essa frustração em função desses débitos. Essa é, genericamente, a informação que a gente tem sobre esse caso, mas, sem dúvida nenhuma, há a possibilidade de haver ali vida e vida espiritual, portanto, vida humana naquele embrião. Algumas pessoas vão dizer, mas não é nada ainda. Não é nada? Pega uma semente e coloque no chão para ver se não é nada e se ela não fecunda e se transforma em árvore. Existe uma vida ali, em totipotência, para me utilizar uma expressão da biologia, né? Uma vida ali com potencial, apenas não se desenvolveu, mas há uma vida ali, é uma semente. Coloque o embrião, naturalmente num organismo e num ambiente biológico propício, e se há um espírito ali reencarnante, o processo da vida vai ocorrer, dependendo, portanto, só de um ambiente para ele se manifestar, para ele se expressar. É uma questão delicada, uma questão complexa, uma questão que envolve bioética e que envolve ainda expectativas nossas para que no futuro a ciência médica e as ciências em geral, a genética e assim por diante, a biologia, possam ter uma compreensão maior e, de alguma forma, utilizar de um discernimento mais adequado para poder lidar com essas situações com uma sabedoria maior. Por enquanto, o ideal é que a gente aguarde aí o futuro.